Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Amém. E que neste tempo que vamos passar aqui juntos seja um tempo abençoado pela presença do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Eu sou a pastora e profeta Eliane Pinheiro, sou da comunidade evangélica Macadesh e estou aqui para falar com você que me escuta neste momento, ao vivo, ou para você que escuta neste momento depois pelo YouTube. Nós estamos aqui porque nós acreditamos num Deus vivo, num Deus que é amor, num Deus que é todo graça e num Deus que é conosco. Por isso, neste momento que nós estamos aqui, através desta plataforma digital, neste momento de pandemia, saiba que nós temos um local fixo para render o nosso louvor a Deus, e fica na rua Frei Vital de Frescarolo, 198, no Jardim João 23, na região do Butantã. E não só aqui, como lá, será sempre bem-vindo, porque a igreja é do Senhor, a igreja é dele. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 67, 67. Salmo 67, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e exultem-se as gentes, pois julgas o povo com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Palavra do Senhor. Vamos orar e vamos nos colocar diante deste Deus, cujas nações se rendem a Ele, a sua graça, a sua soberania, se rendem a este Deus que é Deus onipresente, onisciente e onipotente. Este Deus que nós estamos... Shalom, Igor, seja bem-vindo, Edília. Este Deus que nós nos reunimos aqui neste momento, cada um na sua casa, mas com Deus nos enchendo em todas elas, nos preenchendo em cada uma delas, porque nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, sabemos, cremos e esperamos que o Senhor nos abençoe com sua doce presença. Por isso, vamos nos colocar diante dele para que nós estejamos prontos para aquilo que ele tem para entregar para cada um de nós nesta noite. Se coloque. Pai, grande Deus, estamos aqui, Jeová,
eterno Pai, Adonai, o nosso Deus, Deus em que todas as nações hão de render graças a Ti. E estamos aqui hoje, papai, para louvar-te. Por isso, te pedimos perdão, papai, dos nossos pecados, te pedimos perdão, papai, das nossas transgressões, e te pedimos, lava-nos com o sangue precioso do Senhor Jesus, sangue que nos justifica, sangue que nos purifica, sangue que dá a nós uma nova e eterna aliança. E nos torna, neste momento, homens e mulheres limpos, prontos para receber o toque do teu Espírito, para receber o toque da tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos, neste momento, que o nosso louvor, a nossa adoração chegue a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. E é neste momento que nós te pedimos, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração e esteja conosco. Que cada um de nós, em nossas casas, possa sentir o toque da Tua boa mão neste momento. Para que estejamos, papai, alinhados a Ti, de corpo, alma e espírito, para que nada e nem ninguém nos atrapalhe de receber aquilo que o Senhor já reservou para nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor onde você estiver, glórias a Ele, e vamos render o nosso louvor, a nossa adoração a Ele, o Deus digno de louvor, digno de honra e de adoração, em nome de Jesus. Enquanto o presbítero coloca para nós o louvor, continue aí, orando, continue aí, se entregando neste momento a este Deus que está aqui e está aí, para receber neste momento a nossa adoração, para receber neste momento as nossas vidas preciosas para Ele, em nome de Jesus. Tudo certo aí, Robson? Cadê o Robson, gente? Oi, pastora. Meu computador travou. Deixa eu estabelecer Como que aqui. o Robson sai do culto assim, nem avisa, hein, gente? Fecha Meu, a porta da igreja. meu computador travou. Já tá, graças a Deus, tá tudo certinho. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz.
chamar. Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, teu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se diminui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se decretui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se diminui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se diminui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração, da minha, da sua adoração, que Ele receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom que estamos aqui, eu, você, todos nós. Estamos aqui mais uma vez, através desta... Ei, Marcela, seja bem-vinda. Através desta plataforma oferecido, Claudinei entrou também, seja bem-vindo. Dessa plataforma ofertada pelo presbítero, pelo Robson, e te pedimos, boa noite, minha querida, te pedimos, Pai, abençoa o presbítero Robson, que o Senhor gire na vida do seu presbítero, em todas as áreas da vida dele, em nome de Jesus. Então, vamos àquilo que hoje temos como missão, diretamente do Pai. É chique, né? Falar assim, diretamente do Pai, para as nossas vidas. Diretamente do Pai, porque aquilo que está aqui, na minha
e na sua Bíblia, vem sim, diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Tem dúvidas quanto ao caminho a seguir? Tem dúvidas quanto àquilo que deve fazer? Procure na palavra do Senhor. Que certamente lá, Deus que não é Deus que nos deixa enganados, Ele vai ter uma resposta sempre para as nossas vidas. E a resposta dele será sempre a resposta que, mesmo que nós não entendamos naquele momento, mesmo que a gente não concorde naquele momento, creia, a resposta de Deus para as nossas vidas, sempre, em todas as vezes, será a melhor para as nossas vidas. Sempre será melhor. Então, nós vamos hoje falar um pouco de uma parábola interessante, como tudo que há na palavra do Senhor, uma palavra, claro, dita diretamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vindo dele é lindo, como tudo que há aqui. Mas Jesus Cristo teve uma maneira doce, uma maneira direta, uma maneira simples de ensinar aqueles que andavam com ele, de ensinar aqueles que se encontravam com eles. Muitas vezes nós procuramos palavras tão difíceis para explicar Jesus. E ele mesmo não quis se explicar. Ele quis viver aquilo que ele tinha para fazer aqui na Terra. E ele explicou isso da maneira mais simples, porque ele sabia que o que ele falava tinha que ser entendido tanto para aqueles que eram letrados, como para aqueles que não eram. E isto é lindo. Jesus, como perfeito que foi, que é, teve empatia até na hora de falar conosco. Tem empatia até na hora de falar. E nós vamos, hoje, falar o que está em Mateus 13, 24 a 30, mas nós não vamos ler ainda esta passagem. Nós vamos ler depois. Agora, nós vamos falar um pouco sobre isto que está aqui e dar um entendimento, uma luz daquilo que tem aqui. Nós hoje vamos falar sobre um assunto que é muito falado, especialmente pelos cristãos, sobre joio e trigo. E quando nós falamos de joio e trigo, a gente pensa logo no outro, porque a parábola do joio, ela diz isso, que tem que se fazer separação do joio e do trigo. Todas as vezes que a gente quer se livrar de uma pessoa, a gente fala que a gente está fazendo separação do joio e do trigo. Isso em todos os âmbitos da nossa vida, né? Na empresa, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos de uma forma geral, nós sempre pensamos no outro. Pois bem, nós vamos ver que esta parábola, ela está dizendo diretamente para cada um de nós. Então, repita aí comigo onde você está. Eu tenho que observar. Vamos, repita. Eu tenho que observar aquilo que em mim é joio ou trigo.
Então, estou falando para você, estou falando para mim. Não estamos aqui falando para o outro. Isso é importante, porque nós estamos aí, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia, nós descobrimos com o tempo, na Macadesh, nós fomos ministrados por Deus rapidamente, de que este tempo não seria um tempo que a gente estava acreditando que só de isolamento, mas que seria um tempo de reestruturação, de restauração, de reconstrução, de construção da família. Porque o isolamento ele é social, mas não é um isolamento familiar. E isso foi mostrado muito cedo na SEM, quando nós ainda estávamos lá na Frei Vital de Frescarolo, onde nós fazemos o nosso culto. E a SEM ela foi ministrada nisso, para que aproveitássemos esse tempo para construir novos relacionamentos dentro da nossa casa. Para observarmos como este relacionamento dentro de casa e com os nossos vinha acontecendo. Nós temos que entender e respeitar e aquilo que está na palavra do Senhor, que diz que todas as coisas concorrem para o nosso bem e que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus não saiba. E que em todas as coisas há um propósito de Deus. Então, nós não podemos passar pelas situações da nossa vida sem nos perguntar ou perguntar qual o propósito de Deus nisto que está acontecendo. E o primeiro propósito que nós vimos de Deus é que isto que está acontecendo está nos levando para o seio da família. Está nos levando para aquilo que a correria, o trabalho, as propostas externas foram nos tirando de dentro da família, onde nós não conseguíamos enxergar aquele que está ao nosso lado, que dorme no quarto ao lado, que dorme na nossa cama, junto conosco. E a gente foi vivendo um dia após o outro sem ter este tempo. Então, este tempo é um tempo maravilhoso para estruturarmos e pensarmos em nós como família. Mas, hoje, esqueça a sua família, esqueça de uma forma carinhosa, vamos falar assim, coloque a família um pouquinho aí do seu lado, e pense em você. Nós estamos a cada dia na expectativa de quando isso tudo vai terminar. É o nosso pensamento para o futuro. Mas eu quero que você anote aí, para que você não se esqueça de perguntar: quando isso terminar, quem serei eu? Porque se você estiver querendo que tudo volte para você simplesmente continuar a sua vida como era, eu vou ter a triste notícia para te dizer que nem na sua família você conseguiu aproveitar este tempo. Nós não podemos voltar, depois que toda esta pandemia, essa paralisação voltar, não podemos permitir voltar da mesma maneira. Nós temos que aproveitar este tempo para ver aquilo que precisa ser modificado em mim, em você. Porque Deus está nos dando essa oportunidade de pensar e repensar, para que a hora que tudo retornar não seja um retorno simplesmente, seja um recomeço.
seja um começar de novo sendo diferente, fazendo coisas diferentes, errando, acertando, mas sabendo, tendo consciência daquilo que precisa ser modificado, especialmente, daquilo que precisa ser tirado, ser transformado. Então, nesta parábola, Jesus conta daquilo que é o reino de Deus e de como o homem é como o reino de Deus, que semeia uma boa semente em seu campo. Nós estamos o tempo todo semeando sementes. E aí, quais sementes estamos semeando? Somos como o reino dos céus, o reino de Deus. E se somos como homens neste reino que semeia em todo o tempo, o que eu tenho semeado? Semeado, com certeza você tem semeado. Eu tenho semeado. Mas tem sido uma semeadura boa ou ruim? Uma semeadura de vida ou de morte? Aqui, Jesus está falando em parábolas porque ele sabia que nós, eu e você, não alcançaríamos o conhecimento daquilo e o entendimento daquilo que ele tem para nos dizer. Muitas vezes somos obtusos diante da grandeza daquilo que Deus quer nos falar, com coisas simples como a parábola. E se não fosse por meio dessas narrativas alegóricas que o Jesus faz, porque as parábolas são narrativas alegóricas, são exemplos que ele dá, é uma história que ele conta para que eu e você entenda aquilo que ele está querendo dizer. E ele é tão delicado que ele falou em parábolas para que eu e você entendêssemos, para facilitar o nosso entendimento. E hoje nós usaremos 2 tipos de plantas que são citadas na Bíblia de maneira alegórica, e eu espero que o entendimento seja para a transformação de nossas vidas. Então, se abra, porque hoje o Espírito Santo de Deus, ele tem uma mensagem direta para mim e para você. Não é para o outro. Quando falamos de separar o joio do trigo, o que vem à nossa cabeça? O que vem à nossa cabeça é a parábola, vem à nossa cabeça a plantação, vem à nossa cabeça uma confusão, porque muitas vezes não entendemos. É lindo falar que tem que separar o joio do trigo, mas não entendemos na profundidade daquilo que Jesus quis nos dizer. Muitas vezes nem sabemos a diferença do joio e do trigo e vamos passando isso por osmose, mas acabamos sabendo que o pior deles é o joio e o melhor era o trigo. Até porque tudo tem muito de trigo aí na sua casa, na sua cozinha, nas suas prateleiras. Então, nós sabemos, através da farinha de trigo, que o trigo é bom, porque senão seria farinha de joio. E não é. Então, nós pensamos nessas coisas, mas não sabemos nem explicar muitas vezes por que tem que separar o joio do trigo, como que tem que separar o joio do trigo, por que tem que separar o joio do trigo, mas a gente vai propagando a ideia e assim vai. Por quê? Porque quando nós pensamos em separar o joio do trigo, nós estamos sempre, na maioria das vezes, pensando no outro. Pensando no outro. Em uma forma, na maneira em que o outro tem que fazer essa separação, ou na maneira como nós temos que separar joio do trigo correspondendo a pessoas. E esquecemos de olhar para dentro de nós e saber o que há de joio e o que há de trigo. E como tirar, quando tirar esse joio de dentro de mim. Para isso, vamos entender
o que Cristo nos ensina através dessa parábola. Mas primeiro nós temos que entender o que é o trigo. Trigo é uma gramínea do tipo triticum, e este elemento que compõe de alimento há cerca de 30 genes modificados, mas apenas 3 deles são comercializados e produzidos. Um dos tipos de trigo possui baixo teor de glúten e é produzido em pequenas proporções. Geralmente, é utilizado na fabricação de biscoitos suaves. Já o outro, é um nome difícil, tá, gente? Então, não estou falando por isso. Já o outro tipo de trigo tem uso bem amplo, uma vez que é responsável por mais de 4 partes de 5 de toda a produção mundial de pães. Então, de 5 pães, 4 se usa esse tipo de trigo. Olha, na produção mundial. Então, nós sabemos bem o que é o trigo em nossas vidas e o benefício dele. Por fim, o último é mais comum para produzir macarrão e massas em geral. Diante de tudo isso, o trigo não deixa de ser fundamental para a saúde humana. Precisamos do trigo para dar a liga para aquilo que nós comemos. Pelo aspecto nutricional, ele é extremamente importante como uma fonte de energia para o corpo. O organismo absorve como carboidrato, além de ceder uma série de vitaminas e minerais. Conseguimos, então, identificar que o joio aqui é o mocinho. Que o trigo aqui é o mocinho. É aquele que nos beneficia, é aquele que é bom para nós. Então, se eu tenho trigo, eu tenho algo que é bom. Mas o que é joio? Vamos lá. Joio é uma espécie de planta anual com talo rígido que pode crescer até 1 metro de altura. Com o nome científico de Lolinum, o joio, assim como o trigo, é muito citado em parábolas bíblicas. Entretanto, o joio é considerado uma erva daninha. O vegetal floresce na forma de espiga e tem grão de cor puxando para o violeta e rosado. Em alguns locais, inclusive, é chamado de falso trigo, devido à proximidade das duas plantas. Já identificamos aquele que é o vilão da nossa plantação. O joio. O joio, mas também identificamos aqui que são 2 plantas parecidas. O Robson vai colocar uma foto aí para vocês verem como o trigo e o joio são parecidos. Como eles podem ser confundidos por nós, porque isto dificulta a nossa colheita. Então, por isso, hoje, nós temos que entender que esta palavra é para nós, porque nós temos que saber identificar o que em nós há de trigo. Eu tenho que tirar aqui, Robson? Não, ele já está sendo exibido já, é que depende da configuração da tela. Se eles clicarem em cima do meu nome, vai aparecer agora também, mas ele Olha, divide a tela. olha como o joio e o trigo são parecidos.
Nesta fase aí, eles ainda não estão maduros, por isso não dá para identificar, fica difícil identificar se eles estão em uma só plantação, qual deles é o joio e o trigo. São plantas iguais. Então, vamos lá. Você já sabe identificar a hora que você vê o joio e a hora que você vê o trigo, qual deles é aquele que é benéfico e qual deles é o maligno. Parábola do joio. Mateus, capítulo 3, versículos 24 a 30. Diz assim: a outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Olha que palavra linda, que parábola linda, e que nos ensina tanto. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, versículo por versículo, para nós entendermos na profundidade daquilo que Jesus quis dizer em uma parábola tão singela, tão simples. O versículo 24 começa com a frase que nos remete ao que estava acontecendo antes. Porque o versículo 24 começa assim: outra parábola lhes propôs. Ou seja, tem outra parábola também. E ele havia falado anteriormente da parábola do semeador e suas maneiras de plantar e quais os locais devemos plantar. A parábola do semeador que está antes, ele diz daquele semeador que somos eu, você, e de onde plantar. E de como fazer para plantar, em qual terra plantar, em qual terreno jogar a nossa semente. E aí, em seguida disso, ele, para continuar explicando, ele também explicou de que nas nossas plantações pode ocorrer do inimigo colocar o joio. Então, nós não temos que simplesmente nos preocupar onde plantar, como plantar. Nós temos que nos preocupar, vigiar, para que nesta plantação o joio não entre em nós. Não entre nesta plantação. E é a partir do versículo 24 que Jesus começa a explicar como isso deve ser identificado e, principalmente, como isso deve ser definitivamente extirpado das nossas vidas. Para que quando tudo isso terminar, ou para que quando cada ciclo da nossa vida terminar, a gente esteja consciente daquilo que devemos, daquilo que não devemos, como devemos fazer. Não podemos entrar um ano e sair o outro sendo as mesmas pessoas.
Não podemos entrar e sair de uma pandemia que dura e vai durar ainda por um tempo, sem entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Versículo 25, ele mostra que depois que semeamos, nós esquecemos de vigiar. Porque o versículo 25 diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí nós já passamos pela parábola do semeador. Nós já sabemos em qual terra semear. Mas Jesus continua explicando aqui que depois que nós plantamos, nós esquecemos de vigiar. Nós dormimos e ao dormir, nós colocamos, o inimigo coloca o joio em nós. E este sono é um sono espiritual, que pode ser colocado através de tantas coisas em nossas vidas, que é o que nós vamos ver no versículo 26. Versículo 26 mostra que quando a semente vai crescendo e produzindo fruto, já começamos a notar a presença do joio em formas variadas. Em formas de soberba, em forma de desrespeito, em forma de arrogância, em formas de dúvidas, em forma de desânimo. Quer ver um joio que muito acontece, que nós escutamos bastante, e que são orações, muitas vezes, na presença de Deus? Eu não bebo, eu não fumo, eu dizimo, eu oferto. Por que não fazer, então, alguma coisinha que é errado? Isto permite. São tantas contestações em nós porque nós fazemos aquilo que devemos fazer. Quantas vezes a soberba entra em nossas vidas? Isto é joio. Quantas vezes desrespeitamos o irmão, desrespeitamos a Deus? Isto é joio. Quantas vezes nós somos arrogantes, presunçosos, nos achamos melhor que os outros? Joio. Quantas vezes nós já temos experiências lindas com Deus, anos de vivência com o Pai, e somos invadidos pela dúvida. Você hoje tem dúvida que a sua dúvida, eu não estou falando dúvidas e questionamentos com relação à Bíblia, aquilo que você está estudando. Se você tem dúvidas, faça como a Débora, que sempre liga: olha, pastor, eu sei, eu estou tendo lá aula com a Maria, está uma bênção, mas eu continuo com essa dúvida. Eu não estou falando dessa dúvida. Essa dúvida fortalece. Eu estou falando da dúvida do poder de Deus, da dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, da dúvida da fidelidade de Deus, da dúvida de que Deus cura, e tantas outras dúvidas que nós, quantas vezes, somos acometidos na nossa caminhada com Cristo. Isto, não tenha dúvida, é joio em nós. Versículo 27 nos mostra que vêm os servos de Deus e avisam da presença do maligno em suas sementes. Ezequiel 33 fala muito bem isso aos profetas. Se você detectar, se você ver o seu irmão, se você enxergar alguém andando por um caminho errado, você tem que avisar, porque se você não avisar,
O que ele fizer de errado será cobrado da sua vida. Eu digo especialmente para você da comunidade evangélica Macabesh, vocês têm sido avisados. Mas será que isto não é um joio? E se for joio, fica difícil de tirar, se não for no momento certo, se não for no momento devido. Então, hoje, o Senhor nos chama e nos conclama a prestar atenção em nós. O que em mim é joio e o que em mim é trigo. No versículo 28, Jesus mostra claramente que esta semente, que está junto ao que foi plantado, trigo, não provém dele. Não deixa dúvidas quanto à procedência do que é mal. Versículo 28 diz assim: ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Na parábola, Jesus disse: se há joio, é coisa do inimigo. E eu pergunto: quem é o seu inimigo? Além de você mesmo, claro. Satanás e seus demônios, que vão colocar dúvidas através de sonhos e vão colocar dúvidas através do anestesiamento estando acordados. Estou dizendo sonhos mesmo, de sonhos. Enquanto dorme, quantas coisas são ali projetadas na mente para que nos dê desculpas para errar. Quantas vezes acordados nós nos distraímos de estar no caminho do Senhor, esquecemos de vigiar e entramos num sono espiritual. E ao entrar nesse sono espiritual, vem o inimigo e lança o joio em nós. Que você plantou, a semente que o Senhor deu, a terra que o Senhor tem, ela é fértil. Neste momento da semeadura, você está semeando com a melhor das intenções do seu coração. Neste momento em que você está praticando as coisas do Senhor, você está praticando com o melhor das suas intenções. O que eu quero te dizer é que o início disso tudo procedeu de Deus. Procedeu daquilo que Deus é em você. O joio, ele entra enquanto você não vigia. Porque muitas vezes você pode acabar de plantar, virar as costas e achar que não precisa cuidar daquela plantação. E quando você pensa que não precisa cuidar do seu comportamento, não precisa cuidar da sua vida, não precisa cuidar de você, que é templo do Espírito Santo, pode deixar de orar, pode deixar de fazer as coisas que são ditas para o Pai de fazer. Quando você escolhe alguns caminhos, a colheita, ela não é garantida de vir só trigo. E pode ser que neste momento, ao entrar o joio, você colha. Mas colha sementes que só vão servir para ser queimadas, porque estão todas tomadas de erva daninha. O versículo 29 e 30 nos mostra que para arrancar o maligno, há o tempo certo para se fazer isso. Para arrancar a erva daninha, há o momento certo para se fazer isso. Por isso que muitas vezes, nós como profetas, nós como pastores, avisamos a pessoa no caminho errado em que ela está, mas mesmo assim, presenciamos a pessoa
continuar a escolher o caminho que leva ao abismo. Aí você vai falar assim, puxa, mas foi avisada que se ela andar neste caminho, o que espera é um buraco profundo, o que espera é um abismo. Como que ela escolheu continuar a andar neste caminho? A primeira coisa é que não será cobrada de nós, porque avisamos. Sim, gostando ou não, avisamos. E a segunda coisa, e é o que está dizendo no versículo 29 e 30, é que há a necessidade da maturidade daquele que está com os frutos. Eu pergunto, você plantou, mas você tem maturidade suficiente nas coisas do Pai para identificar o joio e o trigo? Tem maturidade suficiente para entender quando se precisa tirar algo que está colocando em risco toda a sua colheita? Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente está com imaturidade que foi provocada pelo mesmo joio. Pode ser que a gente olhe aquela plantação, como a foto que o Robson mostrou, daquele trigo misturado com joio, e ainda tenha a ilusão de que Deus multiplicou as suas sementes a tal ponto que não sobrou um espaço. Não. É o joio que foi colocado pela falta de vigilância. O joio que foi colocado pela arrogância. O joio que foi colocado pelo desânimo. O joio que foi colocado por uma infinidade de coisas que se a gente for citar, a gente encontra uma infinidade de coisas que levam o homem e a mulher a serem contaminados pela erva daninha. No versículo 29 e 30 diz assim, quando eles perguntaram, quer que tire? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, deixai-os crescer juntos, direi ao deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O joio e o trigo são bastante semelhantes e apresentam diferenças na fase adulta. Lembra que eu falei lá na frente que o joio tem uma cor avermelhada para roxo? O trigo, acho que todo mundo já viu, quando ele amadurece, ele fica com aquela cor de trigo maduro, né? Uma cor bege, só neste momento. No momento da sua maturidade, do seu entendimento. E aí você vai perguntar assim, mas pastora, como chegar a esta maturidade? Meu querido, estudando, orando, se relacionando com Deus, conhecendo a voz do seu pastor, conhecendo a voz do seu Deus, para que você consiga identificar aquilo que não vem de Deus. Deus não é Deus de dúvidas. Deus não é Deus que coloca em nós coisas que vão nos remeter ao erro, remeter ao pecado. Então, a partir do momento em que você tem maturidade diante de Deus, a sua luz vai piscar. Opa! Há algo errado aí. Opa! Eu já errei nisso, mas eu não quero mais errar nisso. Ou vocês acham que aquela mulher que Jesus disse, vai, não peques mais, não pecou nunca mais?
Naquele pecado, não. Como ser humano que somos, vamos errar, vamos pecar. Mas somente o imaturo continua errando os mesmos erros. Sabe aquela coisa de aprender com o erro dos outros? Só aprende com o erro dos outros aquele que está maduro o suficiente para saber que ele não quer passar por aquele caminho. O maduro, o imaturo, quebra a cabeça. E quando é quebrada a cabeça, e muitas vezes, quando nós queremos tirar o joio do trigo, a gente acaba arrancando tudo. Arranca o que é bom, o que é ruim, e aí não sobra muita coisa para Deus trabalhar. É preciso ter maturidade diante de nós, diante das questões da nossa vida, diante de Deus, para conseguirmos identificar o joio do trigo e sabermos o momento de retirar isso das nossas vidas. Neste tempo de pandemia, observe. Observe aquilo que você não vai querer levar quando você tiver sua liberdade de ir e vir restituída. O que você não vai querer levar? Se você fizer essa pergunta e encontrar as coisas, é porque você está maduro o suficiente. Aí, arranque, porque é joio. Eu vou dar um exemplo para vocês de mim. Acho que a grande maioria que aqui está sabe do sofrimento que eu tive com depressão e que, glória a Deus, estou curada já na minha etapa final de desmame dos remédios, e eu glorifico a Deus por isso. Mas eu fui curada no dia que eu virei para minha terapeuta e falei assim, quando ela me perguntou, e com relação à depressão, como você está? Eu disse para ela assim, este assunto, e isso que eu passei, é um buraco que eu sei que existe, mas é um buraco que eu tenho a certeza que eu nunca mais quero voltar para ele. A partir daquele dia, eu amadureci para receber a cura de Deus. Porque eu entendi aquilo que eu não quero. Eu entendi aquilo que me fazia mal. E eu entendi que eu não queria aquilo para a minha vida. Como não quero. Eu disse para ela, para este buraco, eu não volto mais. E todas as vezes que ele tenta abrir a tampa, ou tentava, eu piso em cima e falo assim, está abrindo a tampa por quê? Eu já não falei que eu não quero voltar para esse buraco? Fecha, em nome de Jesus. E assim a gente vai caminhando. Mas nós temos que ter maturidade para entender que aquilo nos faz mal. Você já pensou se no meu momento de depressão eu falasse assim, puxa, eu estou tendo tanta atenção, eu estou tendo tanta condição de manipular todas essas pessoas, eu vou me aproveitar disso. Talvez, se neste momento o joio se fortalecesse em mim, eu estaria ainda doente. Porque em algum momento eu teria pensado que eu me aproveitaria desta doença. Mas eu nunca quis me aproveitar desta doença. Pelo contrário, eu quis me ver livre dela. Porque cada vez que eu tento ou tentasse me aproveitar, se eu tivesse tentado me aproveitar, eu me enfiaria mais dentro deste buraco. A maior prejudicada seria eu. Por isso que Deus, nesta noite,
está nos chamando a pensar em nós. Quando amanhã chegar, o que você não quer mais levar contigo? Quando amanhã chegar, que joio você quer tirar fora? Eu te digo, se você está aproveitando do joio para levar vantagem, pode ser que você veja o joio e fale assim, vou vender esse joio aqui, vai dar muito mais, porque eu plantei 3 sementes de trigo, mas tem 6. Eu misturo aqui no meio e vou ganhar com isso. Se você está pensando em fazer isso, e misturar o seu joio com o seu trigo, eu quero te dizer que o maior prejudicado será você. Porque joio é uma erva daninha que toma conta de toda a plantação. E pode ser que, se você der corda para este joio, quando você observar, você já está sendo sufocado por esta erva. E aí não consiga mais voltar. Na fase jovem, as duas plantas são bastante semelhantes. A diferença se torna mais evidente quando alcançam a fase adulta. E a fase adulta aqui não é de idade. A fase adulta é de amadurecimento, de entendimento, de reconhecimento daquilo que a gente tem e daquilo que entrou e daquilo que faz com que a gente semeie, mas não colha frutos que sejam só aqueles que a gente plantou. Por causa da nossa falta de vigilância, por causa da nossa falta de maturidade, por causa da nossa falta de entendimento de que andar com Cristo é vigiar, orar, aprender, querer conhecer. Isto é caminhar com Cristo. E, principalmente, nos abrirmos para o mover do Pai em nossas vidas, para que as nossas colheitas sejam colheitas sempre de bênçãos, sejam somente as colheitas vindas do trigo, do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Para que as nossas colheitas sejam todas do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Que todos reflitam e sejam abençoados por aquilo que o Senhor nos leva a pensar, da forma como temos lidado com aquilo que não vem de Deus, com aquilo que não procede do Pai, e que achou algum lugar em nós para se estabelecer, e nós nos adoecemos e queremos aproveitar desta erva daninha. Não queira erva daninha para a sua vida, não queira joio para a sua vida. Então, quando pensar agora em joio e trigo, pense em você. Pense em mim. Eu penso em mim. E você pensa em você. Porque Jesus Cristo nos ensinou muito bem sobre a parábola do joio. E mostrou muito bem que o joio, ele chega, mas que cabe a cada um saber identificar o joio e saber o momento certo de tirar, porque senão você pode colher uma semente maligna para a sua vida. Deus abençoe todos, e agora nós vamos prosseguir com o nosso culto, com aquilo que nós temos de andamento para as coisas do eterno e para aquilo que Ele quer nos abençoar mais e mais nesta noite. Alguém tem testemunho?
Esse silêncio eu posso considerar como não? Alguém tem oferta? Alguém tem entregas? Dízimos, ofertas? Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a vida do Robson. É o quê, Robson? Coloco diante de Ti a vida do Robson e que o Senhor, papai, derrame sobre a vida dele, papai, a Tua medida que é recalcada, sacudida e transbordante. Que ele, pai, que semeia na terra firme, que é o Senhor, veja e saiba que ele não pode brincar com as sementes que ele semeia, para que ele colha a sua bênção sempre. E em nome de Jesus, coloco também diante de Ti a oferta da Débora, peço que o Senhor a abençoe, peço que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja girê na vida da Débora, Pai, e em nome do Teu Filho Jesus, que ela, que semeia essa semente, papai, veja a colheita acontecendo, na Tua medida recalcada, sacudida e transbordante. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, coloco a vida da presbítera Janaína e a oferta nas Tuas mãos, que ela, Senhor, veja os seus celeiros cheios, o seu milagre acontecendo na vida dela, e assim, Senhor, em nome de Jesus, ela colha na Tua medida de 100, 60 e 30 por 1, papai, na medida da sua semeadura, e que ela jamais seja enganada pela semente maligna, e que assim ela colha aquilo que só vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por todos que estão conosco. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a vida do pastor e profeta Éder, da Edília Vital, do Igor Gonzaga, da Marcela, Pai, em nome de Jesus, essa querida. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a vida da Maria Bridger, minha filha linda e amada. E, Senhor, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Pai, a vida do Mateus, este obreiro lindo, meu filho, que pregou tão bem, Senhor, no domingo. E, Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a vida também do Vitor Silva, o filho da dona Alvina, nossa amada. Senhor, a Débora toma nas Tuas mãos, o Davi Oliveira, coloco também, Senhor, diante de Ti a vida da minha mãe, do Claudinei, da Janaína, do Tiago, e, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a dona Alvina, a Conceição, filha dela, que entraram agora há pouco, Senhor, em nome de Jesus, coloco também diante de Ti a vida do senhor Orlando, Pai, que tem nos acompanhado, da Maria Isabel, papai, que está aqui conosco, a nossa queridinha do coração, menininha, viu? E, Senhor, em nome de Jesus, que cada um, coloco a minha vida, a minha própria vida, que cada um de nós, Pai, receba neste momento o Teu toque, o toque da Tua mão curadora, da Tua mão girê, em nome de Jesus. A Michele não está online? Só se ela estiver lá embaixo acompanhada com alguém, mas o celular dela não. Ah, tá. A Edília está lá embaixo? Está. Ah, então ela deve estar lá. Senhor, colocamos a vida da Michele nas Tuas mãos, da Maria, da Ana Laura, Senhor, em nome de Jesus. Te pedindo, Pai, nos cubra com a Tua bênção, e, Senhor, em nome de Jesus, assim como temos jejuado, papai, que o Senhor seja o Jeová Jirê em nossas vidas, e que o Senhor seja o Jeová Rafá, nos curando, nos protegendo contra todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Que todos nós sejamos agraciados com a Sua doce presença. Senhor, vamos orar também por aqueles que pediram oração, papai, em nome de Jesus. Fazer aquilo
que o Senhor nos ensinou, que temos que orar por aqueles que necessitam. Por isso, vamos colocar diante de ti a vida Larissa e Clóvis, Covid. Covid, foram diagnosticados com Covid. Tá. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de ti a vida da Larissa e do Clóvis, são vizinhos nossos, lá onde nós nos reunimos, na Macadesh, na João 23. Vocês devem conhecer e lembrar da Larissa, ela é aquela que dirige a peru escolar, é ela e o marido dela. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de ti, Senhor, essas vidas nas tuas mãos. Pai, sabemos dos sintomas como são, mas sabemos também que o Senhor é Deus, Pai, que ameniza as nossas dores. Então, Senhor, em nome de Jesus, vá neste momento, Senhor, e toma nos teus braços a Larissa e o Clóvis, Pai. E ameniza, Senhor, as suas dores, para que, em nome de Jesus, num tempo breve, eles já estejam restabelecidos, curados, Pai, em nome de Jesus. Para que, no momento breve, Senhor, eles possam, Papai, dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, toma nas tuas mãos esses nossos amados, porque nós declaramos sobre eles a cura do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Neide, também diagnosticada com Covid. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de ti também a Neide. É funcionária, né, Janaína? Funcionária da Biodelta, papai. Senhor, em nome de Jesus, toma a Neide nas tuas mãos. E assim como eu pedi, papai, para Larissa e o marido, e o Clóvis, que o Senhor tome a Neide nas tuas mãos. Ameniza, Senhor, os sintomas. E que, ao passar, papai, por essa situação, ela se restabeleça, seja curada, mas que o Senhor, papai, transforme a vida da Neide, em nome de Jesus. Que o Senhor a tome nos braços, papai, porque neste momento de chorar pelas dores da Covid, ela também vai chorar por outras. Ela vai se aproveitar para chorar suas outras dores, dores que ela tem e que ela não tem vontade, às vezes, nem de falar. Que o Senhor recolha cada lágrima e transforme essa situação para que a Neide viva a plenitude da sua vontade para a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Adriano Figueiredo. Adriano. Isso, Figueiredo. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de ti a vida do Adriano Figueiredo. Senhor, toma este rapaz nas tuas mãos. Pai, tranquiliza o coração do seu filho, Senhor, que o Adriano, papai, entenda que o Senhor é Deus que transforma, que o Senhor é Deus que cura, que o Senhor é Deus que faz novo, que o Senhor é Deus abençoador, que ele não se sinta mais esquecido de ti, Pai, ou esquecido por ti, mas que ele se sinta neste momento sendo tocado pelo teu doce Espírito, ele se sinta cheio, papai, da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que o Adriano, papai, não seja mais, Senhor, acometido pelo joio da morte. Declaramos e decretamos, Senhor, que toda morte, todo pensamento de morte caia por terra em nome de Jesus. E que o Adriano, papai, pense sim,
que o Senhor é socorro presente na hora da angústia e seja renovado por pensamentos de vida, em nome de Jesus. Quem que é Adriano? É o dono da empresa onde eu presto serviço. Ele é só, né? Não, não sei. Não, só, mas não é só de pessoas, não. Tá, Rosa? Não, eu entendi, mas eu não sei. O meu contato com ele é profissional. Tá. Esse povo sofre de solidão, né? Quem É. mais? Marcelo Manal. É outro. Pai, em nome de Jesus, toma o Marcelo Manaus. Ele está bem? Melhorou. Marcelo Também. Manaus nas tuas mãos. Agradecemos, papai, pela cura na vida dele, Também. mas te pedimos, Senhor, que ele espere em ti, que ele, Senhor, creia em ti, que ele, papai, viva em ti. Este rapaz tão jovem, já tão cheio, Senhor, de tantas responsabilidades. Encontre um tempo para ele. Encontre um tempo para ele. E que o Senhor, papai, amenize as dores do seu coração, amenize, Senhor, as preocupações. Dê a ele, Senhor, soluções, estratégias neste momento, para que, em nome de Jesus, Pai, ele que já está tão preocupado, receba de ti, Senhor, estratégias, Pai, para que as coisas que dizem respeito a ele, inclusive, ele é dono de empresa? Ele é diretor do Adriano, da Tá. empresa. Inclusive, papai, aquilo que é de responsabilidade dele e as pessoas que estão na responsabilidade dele, que ele tanto se preocupa com elas, pai, que ele tenha uma solução vinda de ti, para que ele se alegre e veja, Senhor, aqueles que são responsabilidade dele também se alegrar em nome de Jesus. Luiz Cândido. Pai, em nome de Jesus, toma nas suas mãos a vida do Luiz Cândido, Pai, que ele, papai, cresça, que ele, Senhor, veja que o Senhor é Deus sobre ele e sobre a sua casa. Pai, em nome de Jesus, que o Luiz Cândido, papai, retome, Senhor, os projetos que o Senhor sonhou para a vida dele. E assim, papai, ele retome também a rédea da sua própria vida. Em nome de Jesus. E que ele, papai, tenha em ti a expectativa, que ele tenha em ti, Senhor, a direção, que ele tenha em ti o aconchego para esses momentos de dúvida. E que ele entenda que dúvida não vem de ti, mas que o Senhor é Deus de certezas, Deus de amém, Deus de sim. Sim, não, não. O Senhor não é Deus de meios termos. Que ele, papai, entenda isso e consiga definir a sua direção debaixo da sua direção, em nome de Jesus. Amém. Charleston Oliveira, sua esposa Ana Brisa e seu Ana, o quê? filho Brisa e seu filho Bento. Bento? Bento. Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante de ti também esta família, família bendita do Senhor, Charles Oliveira, Charleston. Charleston Ana, Oliveira, Ana Ana Brisa e Bento. e Bento, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Socorre, Senhor, esta família em nome de Jesus. Que o Senhor seja a provisão, papai, para eles. Que o Senhor, papai, em nome de Jesus,
Socorra os seus filhos nos seus celeiros, socorra os seus filhos na sua provisão, socorra os seus filhos, papai, nos empregos. Para que eles, Senhor, vejam que o Senhor é Deus que sustenta, o Senhor é Deus que segura a mão, o Senhor é Deus forte. Opera o teu milagre na vida desta família, papai, em nome de Jesus, e que eles consigam, papai, acalmar as suas emoções para ver, pai, aquilo que o Senhor tem aberto para a vida deles, em nome de Jesus. Com esses nomes. Quando a gente está muito nervoso, a gente às vezes não consegue enxergar coisas que o Senhor dá. Com relação às doações para o CAMI, Centro de Apoio ao Migrante, vocês viram, puderam aí acompanhar, nós fomos lá levar as doações. Amém. Fomos lá levar as doações. O Padre Roque, assim chamado, porque ele já não é mais padre, foi padre um dia, e ele é administrador daquele lugar, e nós podemos ir lá entregar as nossas ofertas a ele, assistente social daquele lugar, e nos deparamos, sim, com muitas ofertas, mas o que eles disseram é que eles têm precisado muito de produtos de limpeza. Nós recebemos uma doação muito linda, maravilhosa e grande de produtos de limpeza, mas era a única coisa que tinha lá. Então, nós vamos continuar com essas doações, vamos continuar arrecadando. Se você ainda quiser, ou você conhecer alguém que possa doar, você se mobilize para isso e avise a gente que a gente recolhe. Mas a gente tem que explicar o seguinte: eles distribuem essas doações. Nós levamos lá galões, coisas grandes que nos foi doada, glória a Deus por isso, mas eles falaram assim, até da preferência de ser, por exemplo, água sanitária, que tem sido muito usada, ser a garrafa, o litro, porque assim fica mais fácil, a família chega, eles entregam ali o litro, porque eles vão ter agora que conseguir garrafinhas, PET, para distribuir isso. Então, se você vai doar ou se você vai pedir a doação, peça preferencialmente de embalagens pequenas para levar. Pode ser sabão em pó, água sanitária, amaciante, sabão líquido, sabão detergente. Eles distribuem todas essas coisas. Bucha, né, de lavar, para lavar louça, enfim, essas coisas para limpeza, porque eles estão precisando mais. Eles têm sido supridos de alimento, mas eles têm precisado mais dessas coisas para compor essa cesta, e principalmente nesse tempo de pandemia, onde nós precisamos bastante, usamos bastante esses produtos, e tem pessoas que não têm esse produto nem para se higienizar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui com vocês nesta quinta-feira da graça. Espero, sim, que cada um de vocês, assim como eu, sejam agraciados pela palavra rema de Deus, e repense, analise-se e veja se dentro de você não tem aí um joio que você tem se aproveitado dele, ou um joio que você ainda não se identificou, mas, enfim, busque reconhecer isto, e reconhecendo isto, queira se livrar dele. Ao querer se livrar dele, é sinal de que você já está com entendimento e pode sim, e deve sim, se livrar dele.
para que você tenha uma nova vida em Cristo, para que nós tenhamos um ótimo relacionamento com o Pai e possamos receber somente uma colheita farta e saudável, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você, te dê a paz, para um final de semana de bênçãos, um final de semana debaixo da provisão, da cura e da proteção do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Fiquem em paz em suas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.